Olá a todos. Bom, nesse vídeo eu quero falar sobre a curvatura de Marte, né, que está sendo propagado aí como uma verdade absoluta, como realidade. E a gente vai levantar aqui uma questão: qual é o erro disso? Então eu vou mostrar nesse vídeo aqui para vocês qual é o erro que tem nessa questão dessa curvatura, né, da foto de Marte que está sendo propagada como realidade. A gente vai ver o que tem de problema, certo? E a gente vai fazer uma análise crítica por cima disso. A gente vai pensar nisso sobre uma ótica diferente, certo? Para a gente ver que tem muitos erros, certo? E que a gente não pode comprar essa narrativa de forma nenhuma. Pois bem, então nessa matéria aqui, ó, do dia 22 de maio, do G1, vou deixar na descrição, diz o seguinte, ó: robô enviado pela China começa exploração em Marte, né? O robô Zhurong fará investigações por 90 dias no planeta vermelho. Então, nesse mês de maio, né, que estamos agora, né, estamos chegando no final, a China enviou um robô em Marte, certo? Para Marte, né, segundo as informações oficiais que nós temos. E a gente tem que lembrar que 3 meses atrás, em fevereiro, os Estados Unidos, né, cuja agência espacial americana é a NASA, foi a primeira a enviar um Jeep, uma sonda também, chamada Perseverance, para Marte, e agora esse mês a China. Pois bem, então diz aqui que o robô Zhurong da missão espacial da China a Marte, né, desceu de sua plataforma de pouso e tocou o solo do planeta vermelho e informou, né, a Administração Espacial Nacional do país. A descida foi às 10h40 da manhã, né, do dia 22. Pois bem, então 3 meses atrás os Estados Unidos botou a sonda Perseverance e agora esse mês foi a vez da China, né? Interessante. Então a gente vai juntar tudo isso, certo? E vocês vão entender onde é que eu vou chegar até o fim do vídeo. Então, pera aí, vai esperando um pouco. Então, pois bem. Então até aqui entendido. Então, o que acontece? Aqui, ó, diz o seguinte: a nave que levava o robô chinês, a sonda Tianwen-1, pousou em Marte na semana passada, né? Batizada em homenagem ao deus chinês do fogo, o Zhurong, que é movido à luz solar, e fez testes por vários dias antes de começar essa exploração. Interessante, né? Então, como eu tinha falado em uns vídeos atrás, sempre as agências espaciais fazendo culto a um tipo de deus, né? Interessante. Beleza, isso é só pra gente deixar registrado, para quando vir um hipócrita dizer assim, ó: vocês terraplanistas, vocês são crentes, porque vocês misturam fé com religião. Então, eu pego a mesma coisa e devolvo pro cara, pro hipócrita, e digo assim, ó, as agências espaciais, tanto a NASA como qualquer outra que vocês tanto cultuam em deusa, também faz a mesma coisa, tá, meu amigo? Ela homenageia deuses pagãos, certo? Através de sondas, através de foguetes que são lançados, por aí vai. Então, aqui tá uma foto, né, do robozinho, mas diz o seguinte, ó: a foto é uma renderização artística, né? Então, na verdade não é uma imagem real, né? Essa imagem da esquerda não é uma imagem real, é uma imagem fabricada, na verdade, como está dizendo aqui, uma renderização artística, então é imagem de videogame. E aqui diz o seguinte, ó: a imagem da direita diz o seguinte: projetos espaciais. Então diz assim, ó, que a foto mostra o robô Zhurong descendo de plataforma de pouso, né? Então vocês podem ver a lapa de curvatura que tem nessa imagem aqui, ó, dita para nós como real, tá? Essa imagem aqui, ó, da direita, ela é dita como real. Eles estão dizendo que essa foto aqui é real, certo? Não a imagem da esquerda. A imagem da esquerda está dizendo, tá claro que é renderização artística, né? Imagem criada. Agora, essa imagem da direita, não, né? A imagem da esquerda a gente sabe que é renderização artística, mas a imagem da direita, ela foi propagada como uma imagem real. Então, o que a gente pode perceber de problema aqui? Será que é possível que da superfície ao nível da superfície é possível que tenha essa lapa de curvatura toda? Porque, veja bem, isso aqui é questionável. Será que faz sentido? Veja bem, vamos pensar agora com a lógica. Vamos usar a cabeça agora. Veja bem, é ensinado para nós que Marte tem cerca de 6.770 70 e poucos quilômetros de diâmetro. Então, pensa só, será que da superfície de Marte, do nível do nível do solo, será que é possível ver Marte com essa esfericidade toda? Pô, meu amigo, então se é possível, então Marte é um planeta super pequeno, percebe? Então, se do nível da superfície você já consegue ver essa lapa de curvatura, então se você fosse levar a uns 2 km, 3 km
5 quilômetros de altura, então você já consegue ver a bola toda de Marte. Será que isso aqui faz sentido mesmo? Isso aqui significa o quê? Que eu estou negando a ciência? Isso significa que é teoria da conspiração da minha parte? Não. Eu estou fazendo perguntas, percebe? Ou seja, se você não fizer perguntas, se não puder fazer perguntas para a ciência, então desculpa, não é ciência, certo? É dogma. Porque o bom da ciência, de verdade, é que você pode fazer perguntas, porque a ciência de verdade é o que? É a cultura da dúvida. Então a ciência não é 100% fato. A ciência é a cultura da dúvida. Ou seja, na ciência tem que ter questionamentos, tem que ter divergências. Eu só estou fazendo você que está assistindo esse vídeo olhar esse assunto de uma ótica diferente, certo? Não olhar na ótica manipulativa da mídia mainstream. Porque a gente sabe que a questão da exploração espacial é sim um teatro, certo? Estados Unidos e China, duas potências mundiais econômicas e também duas agências espaciais que conseguiram botar seus, vamos dizer assim, seus aparatos científicos, né, lá em Marte, vamos dizer assim. Então, será que faz sentido essa curvatura aqui ao nível do solo? Por que esse tipo de indução as pessoas a verem isso aqui como uma esfera? Por que eles sempre... Por que tudo que se diz respeito a espaço eles têm que mostrar esse tipo de coisa aqui? A foto com uma lapada de curvatura imensa como essa. Por quê? Sabe por quê? É justamente com o propósito de fazer as pessoas pensarem que isso aqui tem que ser esférico, porque a Terra começou a ser chamada de planeta de uns tempos para cá. Então, como a Terra é uma esfera, então todos os planetas também tem que ser uma esfera. Então, tudo no universo tem que ser esférico. Ou seja, é manipular a opinião pública a achar que tudo no universo tem que ser esférico. Então, desde muito tempo foi criada uma mentalidade nas nossas mentes, certo? Desde o sistema educacional. O sistema educacional mundial sempre colocou na nossa mente, certo? Essa narrativa de que vivemos em uma esfera, certo? A gente foi sempre acostumado com essa ideia durante toda a nossa vida, então é difícil largar esses conceitos, certo? Mas a gente sabe que nada disso aqui é científico. Por quê? Porque o povão não tem acesso a essas informações. O que é passado para o povão é pré-selecionado e eu não tenho medo nenhum de falar isso, certo? Então tudo isso aqui é questionável, certo? Eles jogam isso aqui como verdade, dizem que isso aqui está em Marte e você escolhe acreditar ou não, percebe? Ou seja, não é ciência, na verdade no caso é fé, percebe? Então, visto isso, vamos pegar essa matéria aqui da CNN, ó, de fevereiro desse ano, tá? Dia 19 de fevereiro, vou deixar na descrição também. Então, aqui fala da NASA, né? Quando a NASA divulgou a primeira foto colorida de Marte, captada pelo Perseverance, né? Foi o robô que eles mandaram em fevereiro, como eu tinha dito anteriormente. Então, essa também é uma imagem, né? Então diz assim, ó, primeira imagem colorida de Marte, né? Que foi captada pelo Perseverance, né, que é o robô. Então vocês podem ver também uma lapa de curvatura nessa imagem, semelhantemente como na outra imagem, não percebem? Então, Lucas, mas isso é uma imagem real? Ou isso é uma imagem montada? Bom, no meu entendimento isso aqui pode até ser sim uma imagem real, só que eu desconfio que isso seja em Marte. Eu desconfio por quê? Porque isso aqui pode ser em um estúdio, qualquer estúdio aqui na Terra mesmo, ou em qualquer deserto daqui da Terra mesmo. Ou seja, eu creio que pode ser no deserto do Atacama, ou pode ser em outros desertos, certo? Mas eu desconfio que isso aqui seja em Marte. Eu não compro essa narrativa de modo nenhum, porque isso tudo é uma novela e tudo isso se trata de distração coletiva. A gente sabe disso, certo? Então, essa imagem foi tirada pela foto angular, né? A foto grande angular, olho de peixe, certo? Tá nítido que isso foi tirado pela lente olho de peixe, porque a grande angular olho de peixe, né, independente do local que você esteja, dentro do seu quarto, dentro da sua casa, se você usar a câmera olho de peixe fisheye, ela vai encurvar de qualquer jeito. Então ela vai dar uma falsa impressão de curvatura. Então é nítido que os caras estão fazendo manipulação para induzir o povão a acreditar que as coisas são assim, que tudo no universo é esférico. Mas elas podem não ser esféricas, percebe? Essa é a questão que a gente tem que entender, percebe? Então, galera, como eu falei, tudo isso aqui é questionável. Eu tô fazendo você a olhar esse ponto aqui de uma ótica diferente, percebe? Então vamos lá. Nos é ensinado que a Terra tem 12.000
2.742 quilômetros de diâmetro, tá? Diâmetro é 2 vezes o raio, percebe? Então a Terra tem 6.371 quilômetros de raio. Então o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, no caso, 12.742 quilômetros. A Terra é grande? Pergunta, a Terra é grande? Sim, a Terra é grande. Aí vai vir pessoas aqui e vai dizer, não, mas Marte é pequeno. Por isso que dá essa impressão de curvatura. Meu amigo, pera aí, Marte não é tão pequenininho assim não. Percebe? A Terra é grande. E Marte, obviamente, é menor que a Terra. Mas pensa só, Marte não é tão pequenininha assim para você ver a curvatura, para você ver ela como uma esfera assim do nível do solo. Porque, ó, nos é ensinado que Marte tem 6.779 quilômetros de diâmetro, como eu tinha dito. E de raio, ela tem 3.389 km e meio. Então, o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, se ela tem 6.779 km de diâmetro, em hipótese alguma eu posso ver do nível do solo ela como uma esfera com essa lapa de curvatura como a gente viu nas imagens anteriores. Não faz sentido nenhum. Isso é um insulto à nossa inteligência. Tá entendendo agora onde eu quis chegar? Bom, então, como eu falei, nos é vendido a história de que isso aqui, esses aparatos aqui, né, das agências espaciais, tanto dos Estados Unidos como da China, é vendido para nós a ideia que isso aqui está em Marte. E muitas pessoas compram essa ideia, compram essa narrativa. Mas eu não compro por quê? Justamente por esses motivos. Isso significa que eu estou negando a ciência? Não, na verdade não. Não necessariamente, eu estou fazendo perguntas. Ah, você é o diferentão, você não acredita em nada. Não, não é que eu não acredite em nada, percebe? Eu faço perguntas, é diferente. Eu só não acredito cegamente como a maioria das pessoas. Então, será que é possível Marte, com 3.770 e poucos quilômetros de raio e com 6.779 quilômetros de diâmetro, você vê a curvatura, você vê essa suposta curva do nível do solo? Bom, eu não acho possível, certo? E é por essas e outras que eu vou continuar falando sobre esses assuntos e vou continuar levantando essas questões com vocês, porque tem muita coisa aí suspeita, certo? A gente sabe que tudo isso se trata de um teatro, uma manipulação tremenda e, além, claro, distração. Como sempre, isso aqui funciona como um pão e circo pro povão, né? E a gente sabe que a maioria gosta e compra a narrativa da mídia, certo? E muitos não fazem um pensamento crítico por cima disso, certo? Então, acho que é isso. Forte abraço para vocês que me acompanham. Agradeço a todos. Vou ficando por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos. E até mais. Isso aqui é pra gente pensar, certo? Tchau.